Olá, turma do 7º ano, mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje, terça-feira, dia 25, estamos na nossa aula de literatura. Bem, nós já começamos o nosso livro, Memórias de um País Distante, e aí eu quero reforçar, se você ainda não tem esse livro, por favor, venha na escola, pegue o seu livro, e aí para nós podermos estar acompanhando juntos esse livro que é muito legal. Bem, na nossa aula anterior nós falamos, nós vimos que teve um depoimento, que no caso que é do Bruno Babel, que ele é natural lá de Basileia, na Suíça. E aí nós vamos continuar nesse depoimento, que aí hoje é um outro depoimento de uma outra pessoa, dando também continuidade no depoimento do Bruno, que é no depoimento da Patrícia Galvão. E aí nós vamos continuar naquele entendimento do que será que aconteceu. Lembrando que na aula anterior nós vimos como se tivesse acontecido um assassinato ou alguma coisa como um caso de polícia. E aí estava sendo investigado a respeito. Tinha a questão lá do Boró. E aí nós vamos ver qual é a versão de Patrícia Galvão. Tudo bem? Vamos para a nossa aula? Vamos lá, vamos para a nossa leitura. Aí nossa capa do nosso livro. E já vamos logo para o testemunho de Patrícia Galvão, 17. Ou seja, 17, tá, gente? Aí é a idade dela. Natural da cidade de Zurique, Suíça. Vamos lá. Não, senhor delegado. Os 5 rapazes mortos não são conhecidos meus. Nem meus, nem de meu tio. Embora eu não possa garantir. O senhor entende, não? Meu tio passou praticamente toda a vida dele nessas comunidades e apenas ele. Hein? Meu tio era o senador Lenine Galvão. Na verdade, ele era meu tio-avô, irmão de meu avô. Mas, como é que é? Ah tá, vou direto ao ponto. A sala está cheia lá fora, não? Pois é, estávamos juntos na desocupação da fábrica abandonada da Cooperativa Leiteira do Leste Fluminense, na Avenida Brasil. Há meses que titio vinha negociando com o governo e o pessoal do movimento dos sem-tetos. E... Senhor? Não, ele não estava negociando a desocupação. Não apareceu ali, mas eu estou falando para vocês, tá? Desculpa. Mas uma maneira dos sem-teto transformarem a fábrica num condomínio popular e tudo parecia bem encaminhado até aquela ação de reintegração de posse. O que aconteceu? Ainda não sei direito. Dizem que mataram o meu tio. Quem? Não sei. A confusão foi tão grande que a polícia atirou, mas tinha gente atirando que não era da polícia. Pelo menos não usava uniforme. Muitos disseram que alguns traficantes de uma favela próxima à fábrica estavam ocupando uma das salas no primeiro andar com uma boca de fumo. Podem ter sido eles. Os participantes do movimento mal têm dinheiro para comprar comida e depois que a polícia não permitiu que levássemos cestas básicas para eles, muita gente estava praticamente morrendo de fome. Como é que é? Eu tenho certeza que aqueles garotos não faziam parte do movimento. Como é que sei? Tinha muita gente naquela fábrica. Talvez eles fizessem parte do movimento, mas de qualquer forma, tenho certeza de que não participaram da morte do meu tio. Por quê? Porque eles não estavam armados. Tenho certeza. Claro que tenho. Como? Eu cheguei a vê-los correndo. Não tinham arma nenhuma nas mãos, enfiadas nas cinturas ou seja lá onde for. Também não jogaram fora. Como sei? Na verdade, eu não sei. É o que estão dizendo. Não acredita? Por que eles mentiriam? Mas o que é isso, seu delegado? Normal? Não é normal. Nem é aceitável. Como eu posso achar normal aqueles garotos terem morrido daquele jeito? Eles foram executados. Exagerando? Eu estou exagerando? O senhor estava lá, doutor. Não estava. Eu estava e lhe digo, com todo... Perdão, o senhor estava lá, doutor?
Não, não estava. Eu estava e lhe digo com todas as letras. Aqueles garotos pararam e estavam com as mãos para o alto quando os policiais atiraram. As armas? Essas armas em cima da mesa não estavam com eles. Como sei? O menino me disse. O alemãozinho. Ele foi o quê? Sequestrado? Eu não sabia. O quê? O que o menino disse? Disse que o tal Boró era amigo dele? Eu sei que amigos não sequestram a gente. Isso ele explicou e está tão nervoso que nem quis insistir. Ele contou, mas e aí eu consegui entender um pouco. Entender o quê? Porque o tal Boró falou naquelas palavras. Que palavras? Freund, Fußball, amigo, futebol. É alemão. Como alguém como Boró sabia alemão? Não fui eu que ensinei. Como já disse, e o senhor parece não acreditar, nunca tinha visto aqueles garotos antes de hoje. Depois que a desocupação da fábrica transformou-se naquela confusão e os sem-tetos resolveram... Não estou querendo transformar a sua investigação num palanque eleitoral. Quem ensinou alemão para eles? Sei lá. Talvez o menino... Foi o que ele disse. O pouco que eu consegui dizer. Perdão, o pouco que ele conseguiu dizer. Tem mais. Ich hab ein Freund. Ist ut. Ele repetiu 2 ou 3 vezes a mesma frase antes de colocarem. O que significa? Eu tenho um bom amigo. É bom. Quem é o tal amigo? Deve ser o menino. O menininho alemão. O menino estava com ele. Os sem-tetos estão... Imagino que foi com ele que Boró aprendeu aquelas palavras em alemão. Quer que eu traga aqui? Você observou aí, no caso, o depoimento da Patrícia. Você pode entender que às vezes diferencia um pouco, porque Patrícia ela já tem vamos dizer assim, um parente já um pouco mais influente, como ela começa dizendo que é o senador. Até ele fala ali na questão, no caso, deu para compreender que o caso, ela estava querendo, às vezes, né, na visão do delegado, transformar aquilo num palanque eleitoral, num discurso eleitoral. E também aí, no caso, ela já foi um pouco mais a fundo, que ela disse que foi uma reintegração de posse, que eles estavam numa fábrica, que eles tinham, o pessoal do sem-teto estava tentando transformar aquilo ali numa comunidade, onde todas as pessoas pudessem morar ali. Mas infelizmente não aconteceu e acabou, ao que dá de entender, que houve ali uma troca de tiros, né? Embora ninguém sabe quem é que atirou. E aí, no caso, também, ao que pode se entender, teve algumas pessoas que morreram nessa desavença aí. Certo? Então nós vamos continuar na nossa próxima aula e eu já posso antecipar aqui para vocês. Não vai ter mais depoimento, pelo menos nos primeiros capítulos, depois desse aqui, tá? Já vamos no próximo decorrer. E então, assim, você pode compreender de uma outra forma também. Poxa, por que começa logo com uma investigação policial? Então, só posso deixar para você essa curiosidade. Vamos continuar a nossa leitura. Por isso que eu digo para você, pegue o seu livro, não fique aí vacilando, tudo bem? Vamos encerrar, vamos para nossa mensagem de hoje, que vem de Confúcio, o filósofo chinês, que diz: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Seja humilde, hashtag seja humilde, viu? Vamos finalizando por aqui, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Espero que você esteja bem, se cuidando, é lógico, usando todas aí as coisas necessárias para você não pegar vamos dizer, essa doença aí que infelizmente está no nosso meio, mas se cuide, ok? Sem mais delongas, hoje nossa aula de produção de texto, hoje dia 25, terça-feira. E na nossa aula anterior de produção de texto, nós falamos sobre as cartas manuscritas, aquelas que são escritas
à mão, né? Nós vimos se ainda são utilizadas, se ainda tem pessoas que ainda, né, utilizam elas, como é que elas são feitas, enfim. Hoje nós vamos conhecer dois tipos de cartas que também são bem utilizadas. Uma a gente já conheceu e vamos só dar uma recapitulada. E hoje nós vamos também conhecer outro tipo de carta que nós vamos trabalhar aqui. E eu também vou mostrar alguns exemplos, tá bom, gente? Então não se preocupe para você não ficar aí boiando nesse negócio aí. Vamos lá? Vamos conhecer esse tipo de cartas? Vamos lá. Aí, tipos de cartas. Esse tipo de gênero está entre um dos mais usados e aplicados no nosso dia a dia. Mas, para cada tipo de pessoas, ou cargos de autoridades, ou profissões, as cartas são modificadas para um fim. Em cada carta terá seu tipo de linguagem e estrutura diferentes, e em alguns casos, e em outros semelhantes. Diferentes em alguns casos, e em outros semelhantes e ou iguais. Vamos para o primeiro aqui. A carta pessoal. As cartas pessoais não seguem um modelo pronto. Nelas, o texto reflete as intenções do remetente ao destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza à mensagem enviada. Quando enviadas pelo correio físico, em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, saudação inicial, e o selo da empresa, a data do despacho. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente, mas aí eu coloquei aí entre parênteses, mas ainda se usam. Enviada por e-mail, a carta pessoal já traz no topo a data em detalhes, inclusive o horário de envio, e o corpo do texto é inserido no espaço padrão do programa onde é escrito. Os programas também facilitam o armazenamento da mensagem. Aí eu vou colocar aí para vocês, gente, um exemplo de carta pessoal. Vem aí, ó, Maringá, 26 de agosto de 2017. Aí vem, cara Bruna, sei que faz um tempo que não entro em contato contigo, e isso se deve a um problema pelo qual estou passando. Amiga, acredito que eu esteja viciado em tirar selfies, uma vez que não consigo praticar nenhuma ação do meu dia sem fotografá-la. Isso sem contar o tempo perdido com as inúmeras fotografias, a escolha dos filtros, as maquiagens e edições. Eu nem havia percebido isso, mas comecei a notar que todo mundo passou a me condenar pelo hábito. Esses dias, disse a uma colega de grupo que não tivera tempo para fazer o trabalho escolar e ela me respondeu que era só parar de tirar tantos selfies. Na semana passada, fui mandada para fora da sala de aula porque tirei uma fotografia durante a aula de filosofia. Aí observe aí, gente, que há uma construção, uma coerência, né, como nós vimos, e também há uma linguagem totalmente, vamos dizer assim, coloquial, uma linguagem do dia a dia, sem muitas coisas técnicas, sem muitas formalidades. Então, ou seja, uma conversa, no caso de duas amigas aí, uma conversando, né, no caso aí, uma está desabafando para a outra. Agora vamos para outro tipo de carta, gente. A carta argumentativa. Vamos lá. Além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingresso em universidades ou concursos públicos. A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo é dirigido a um receptor universal, enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico. Ambos têm o objetivo de persuasão, ou seja, convencer o receptor, ou seja, quem está recebendo essa carta, tá? A carta argumentativa é composta pela saudação inicial, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida. Vamos aqui para o exemplo. Aí vem aí, Guanambi,
14 de maio de 2012. Aí vem aí, prezado editor. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Guanambi atingiu proporções assustadoras. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Basta sairmos às ruas, a pé ou de carro, em um dia de segunda-feira para constatarmos a gravidade da situação. Mas eu não acredito que esse quadro seja irremediável. Se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais, tenho certeza de que poderemos ter mais tranquilidade na cidade polo regional do sudoeste da Bahia. Um bom modelo de ação a ser considerado é adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, onde foi criado no início de 1993 o Grupo Cultural Afro-Reggae. A iniciativa, cujos principais alvos são o desemprego e o narcotráfico, tem beneficiado cerca de 750 jovens. Além de Vigário Geral, são atendidas pelo Grupo Comunidade de Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Mas combater esses problemas específicos e ações como essa ora citada não basta. Como nos demonstra um paradigma do exterior. Foi muito divulgado pela mídia, inclusive pelo seu jornal, o projeto de tolerância zero, adotado pela Prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos. Por meio desse plano, constatou que houve uma diminuição no caso de furtos de veículos, de motos, por exemplo, obteve repercussão positiva na redução de homicídios. Convenhamos, senhor editor, faltam vontade e ações políticas. Já não é tempo que nossas autoridades se espelharem em bons modelos. As iniciativas mencionadas foram somente duas de várias outras, em nosso e em outros países, que poderiam sanar ou, pelo menos, mitigar o problema da violência em Guanambi, que tem assustado a todos. Espero que o senhor publique essa carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas deste leitor que, como todos os guanambienses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Atenciosamente, aí no caso não coloca o nome dele completo, coloca somente a letra M. Observou a diferença entre as duas cartas? Como havia dito, na primeira carta é como se fosse uma conversa, um diálogo entre duas amigas. Uma conversa ali que tem uma linguagem muito mais coloquial, muito mais do dia a dia, não tem tanta linguagem técnica ou até científica nisso. Já nesse caso da carta argumentativa, você observa aqui que no caso, o emissor da carta, ele está com o desejo de que, ou seja, ele está usando a sua persuasão, ou seja, o desejo de convencer que essa carta seja publicada. E você também nota que tem algumas palavras rebuscadas, ou seja, as palavras que você teria que pesquisar no dicionário, que elas não são no seu dia a dia. Então, são dois tipos de cartas que são totalmente diferentes uma da outra. Como eu disse, também no começo da aula, às vezes vai ter algumas cartas que elas podem parecer em algumas partes na sua estrutura uma com a outra, certo? Se liga também na questão da estrutura inicial. Ela começa também com a data, o lugar e também, mais aqui no caso, a quem se destina. E também, como você vai ver, que ele não se destina a uma pessoa em específico. Ou seja, eu quero destinar essa carta vamos dizer, a Maria Clara. Eu vou destinar essa carta aqui ao Joaquim. Não, no caso aqui ele está dizendo a uma profissão, a uma autoridade, ou seja lá o que for. Então você observou aí esses dois tipos de carta. Nas nossas próximas aulas nós vamos também continuar com outros tipos de carta. E eu também quero trazer alguns exemplos para que você possa compreender a diferença entre um e entre outro. Então, só recapitulando, hoje nós trabalhamos carta pessoal e também trabalhamos a carta argumentativa, tudo bem? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Pitágoras, um filósofo grego. Ele diz assim: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem perfeito. Como esse cara foi inteligente nessa frase, né? Então a gente tem que se organizar para a gente conseguir as coisas bem perfeitas. Tudo bem, turma? Então vamos ficando por aqui. Uma boa terça-feira para você. Um abraço virtual. Até a próxima.
E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física. Aula do dia 25/8 de 2020, sétimo ano A. Aula de quê? De História da Ginástica, ginástica artística, tá? Aqui eu venho trazendo algumas imagens, como eu fiz na próxima aula, e sempre fazendo uma revisão. A ginástica artística nasceu em 1811, grave aí, questão de avaliativa, pelo alemão Friedrich Lindenberger. Já foi criada onde? Em Berlim, a cidade foi em Berlim, num clube dedicado ao esporte, tá bom? Vão gravando aí. Aqui eu já mostrei e falei sobre a ginástica, né? E aqui eu venho trazendo, bem importante, ó. Eu vou falar sobre a ginástica e agora eu vou falar sobre o que? A regra e também um pouco dos fundamentos que tem, das modalidades. Eu vou falar sobre o solo. As provas femininas têm a duração máxima de 90 segundos, gravem aí. É obrigatório que haja acompanhamento musical. Na disputa masculina é de 70 segundos e na feminina 90 segundos. E tem que ter um fundo musical, tá? A ginástica artística não pode ultrapassar as bordas das áreas. Acho que vocês já viram em alguns jogos que tem, olímpica, essas coisas, Olimpíada mostra muita ginástica artística e outra ginástica lá. E vem falando sobre isso, as regras. E durante a apresentação tem que ter música, não pode ultrapassar, tem que ser no solo, tá? E aqui eu trago uma imagem para vocês entenderem um pouco de uma brasileira, ó, a imagem dela. A prova no solo são disputadas nas categorias masculina e feminina. A área apresentada é composta com um tablado de 12 por 12, certo? Um tablado de 12 metros por 12, coberto com um tapete e uma área de segurança de 2 metros. Tudo isso eu vou cobrar na avaliativa, porque para ter uma segurança, aqui está ela fazendo a prova no solo e aqui no fundo, né, acompanhando a prova, a pessoa que vai dar a nota. Aqui outra imagem já no salto, que às vezes ela faz um salto e tal, e aqui também eu já falei sobre a conquista do bronze. E aqui as outras imagens que eu venho trazendo para vocês, que é do solo no cavalo, né? Os outros fundamentos que eu vou trazer nas outras aulas para vocês. Então a aula de hoje eu vim trazendo para vocês no solo, que é para vocês compreender, porque na outra aula eu vou trazendo os outros fundamentos, outras modalidades para você estar compreendendo. Então grave aí, que a prova no solo são disputadas na categoria masculina e feminina. E apresenta a área composta de um tablado de 12 por 12, sendo uma segurança de 2 metros. Então tem uma diferença aí, é 12 por 12 e segurança 2 metros, tá? Para poder fazer a atividade. E aqui é onde eu venho falando, que é importante vocês saberem. As provas no feminino têm a duração de 90 segundos e no masculino 70. E no fundo tem que ter o quê? Fundo musical, beleza? Então por aqui eu fico, a aula de hoje foi isso. Na próxima aula eu trago mais outras modalidades para vocês. Valeu! Olá, alunos do sétimo ano, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, vim dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu passei na semana passada. Então, eu peço que vocês coloquem na página 11 e 12 do livro didático o dia de hoje, que é dia 25/8 de 2020. Vamos lá para a primeira questão. Página 11, 1. Olha só, temos uma tirinha. Garfield é um personagem de tirinhas conhecido por ser preguiçoso e comilão. Leia a tirinha a seguir e responda por que a primeira lei de Newton enunciada por Garfield está incompleta. Então vamos ler aqui. O personagem diz lá para Garfield: você é preguiçoso. E Garfield responde: não, estou conduzindo uma experiência científica. E ele fala: preguiçoso. E aí ele responde de novo: estou testando a primeira lei da física. Aí o cara fala de novo para ele: preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí ele responde: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, por causa disso, por que essa afirmação aqui ela está incompleta? Por quê? Por quê, gente? Porque de acordo com a primeira lei de Newton, todo o corpo ele continua em seu estado de repouso, né? Ou de movimento em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele.
Então a tendência é permanecer no estado de repouso ou em linha reta. Por isso que está incompleto, ele estava ali só em estado de repouso, então está incompleto por causa disso, falta essa outra parte, ou em movimento em linha reta. 2. Não é necessária a existência de uma força resultante atuando A. Quando se passa de estado de repouso ao de movimento uniforme? Não. B. Para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme? Sim, gente, pode marcar ali o xizinho. Próximo. 3. Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro do para-brisa. 3 pessoas dão as seguintes explicações para o fato. A primeira pessoa, ela fala: o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. A segunda pessoa, o banco do carro impulsionou a pessoa para frente no instante do freio. Terceira pessoa, o passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente. Então, temos ali, podemos concordar com a primeira e a segunda pessoa? Não, gente, porque o banco do carro não impulsiona ninguém. Então, não é a segunda pessoa tá errada. A B, gente, que apenas a primeira pessoa é a questão correta. Por quê? Porque não é questão de velocidade. O passageiro continuou em movimento porque a velocidade era alta. Depende disso. O negócio é que apenas a primeira pessoa acertou. Por quê? Porque o carro foi freado, só que a pessoa estava em movimento ainda. Então, por isso que aconteceu. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Com base nos conceitos sobre a inércia dos corpos e nas ilustrações de um passageiro no interior de um carro acelerando e freando, responda às questões propostas. Temos ali duas imagens, uma que está freando, uma que está acelerando. Então, vamos lá para a letra A. Qual é a função do cinto de segurança num carro em movimento que sofre uma colisão frontal? Então, gente, na colisão frontal, o que o cinto vai fazer? Ele vai segurar a pessoa que está no estado de movimento. Assim, ele vai proteger a pessoa de bater ali no para-brisa ou de ter um impacto maior. Então, por causa disso, existe ali os cintos de segurança, né? Para garantir que essa pessoa não venha se machucar mais, tá? Porque a pessoa, né, num acidente, por exemplo, bateu ali, então, com a colisão frontal, o cinto de segurança vai proteger, porque aquela pessoa vai estar em movimento também, e demora um pouco para ela se segurar ali e sair dessa inércia do movimento. Então, isso aí, a resposta. B, vamos lá para B. Explique qual é a finalidade do encosto de cabeça no banco em um carro parado que sofre uma colisão traseira. Olha só, a resposta da B. Na colisão traseira, o carro acelera rapidamente, mas o corpo do passageiro tende a manter seu estado de repouso, está parado. Assim, a função do encosto da cabeça é colocar o corpo todo em movimento, evitando que o pescoço da pessoa dobre para trás na batida e acabe ali se machucando também. E aqui, gente, olha só, no livro didático, página 11. Nas situações a seguir, uma esfera sofre a ação simultânea de duas forças agindo na mesma direção. Determine o módulo da aceleração do conjunto em cada situação, sabendo que a massa das esferas é igual a 5 kg. Então, temos ali A e B. A esfera a gente sabe que vale 5 kg. Para a gente fazer isso aí, a gente vai primeiro descobrir a força resultante. Por isso a gente vai fazer esse cálculo primeiro para depois continuar. Então a gente sabe que F1, que é a força número 1, é 6 N e a F2 é 1 N. Vamos aqui no próximo slide. Primeiro, devemos calcular a força resultante. Lá no enunciado diz, né, que temos F1 é 6 N, F2 1 N. Depois disso, para determinar a aceleração, que é o que ele pede, podemos usar a segunda lei de Newton, que é a fórmula força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá. No caso aqui, elas estão em sentido contrário. Veja que os vetores, né, as setinhas estão dizendo que é para um lado esquerdo e direito.
Então, vocês vão fazer o quê? Quando é sentido contrário, a gente vai subtrair. Então, a gente vai pegar 6 menos 1. Então, 6 menos 1 é igual a 5. Logo, FR, que é força resultante, vai ficar 5N. Depois que você descobriu isso aí, a gente vai lá com a segunda lei de Newton, né, para determinar a aceleração. E temos ali a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, lá no lugar de força resultante, você vai colocar 5, que é igual a 5, que é do enunciado, que ele diz lá o valor da massa. E a aceleração você vai descobrir. Então, 5 dividido por 5, a aceleração vai ser igual a 1 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá para a letra B. Já na letra B é diferente, porque temos no mesmo sentido, a esfera vale 5 também, né, a massa dela, mas só que aqui no caso está no mesmo sentido. Quando acontece isso, a gente vai somar. Então sabemos que F1 é igual a 6N, F2 é 4N. No mesmo sentido, vamos lá somar. 6 mais 4, 10, logo força resultante, 6 mais 4, 10, logo a força resultante é 10N. E aí vamos lá para a segunda lei de Newton, vamos pegar a fórmula força resultante igual a massa vezes a aceleração. Descobrimos a força resultante, que é 10 igual a 5, que é a massa que ele dá no enunciado, vezes a aceleração. Vamos colocar o 5 para debaixo do 10 para fazer a divisão. Então a aceleração é igual a 2 metros por segundo. E assim a gente descobre a aceleração, beleza? Página 11. Entre as opções abaixo, quais são características das forças de um para ação e reação? Né? Temos ali a letra A, que tem a mesma intensidade, e a letra B, que elas não se cancelam, não se equilibram e não se cancelam. Então, essas duas. Então, é o que corresponde. 7. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 40 N. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz A atrai a Terra com uma força de 49 N também. Então essa aqui é a resposta correta. 8. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Com relação a essa situação, assinale a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta, gente, é a letra B. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Então, gente, sobre os exercícios de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam a questão do cálculo, entre nos plantões, que eu tô sentindo falta de vocês, né? Segunda vez que vocês não aparecem. Mas estejam lá interagindo comigo para ver se vocês estão realmente entendendo esse assunto que é novo para vocês, tá bom? Então, até mais, um abraço. Beijos.